Em um jardim nos arredores da antiga Atenas, um filósofo reuniu uma comunidade com um objetivo simples e ambicioso: compreender a natureza do mundo e viver em paz nele. Devemos nos exercitar nas coisas que trazem felicidade, pois, se ela estiver presente, temos tudo, e se estiver ausente, todas as nossas ações são direcionadas para alcançá-la. Exploraram a natureza para compreendê-la e refletiram sobre ética para orientar suas vidas. Eles valorizavam a amizade, conversas reflexivas e buscavam se libertar de dores desnecessárias, principalmente as causadas por medo e confusão. Isso vinha das crenças religiosas que marcavam a sociedade grega. Esse estilo de vida pode parecer simples. Numa sociedade que via forças divinas controlando o clima, doenças, moralidade e vida após a morte, isso era extraordinário. Neste vídeo, exploramos como Epicuro criou uma filosofia que desafiava religiões baseadas no medo, explicava o mundo pela natureza e propunha uma ética centrada no bem-estar humano. Uma abordagem que influenciou as ideias modernas de felicidade, razão e liberdade pessoal. Vamos explorar o tema. Epicuro nasceu em 341 a.C. na ilha de Samos, uma colônia grega no leste do Mar Egeu. Ele viveu em um mundo profundamente moldado pelas tradições intelectuais da filosofia de Platão e Aristóteles. O legado deles envolvia sistemas abstratos, formas ideais, propósito divino, hierarquias cósmicas e a busca por verdades além dos sentidos. A sociedade grega era marcada por rituais religiosos e hierarquias sociais definidas. A tradição, o dever cívico e a presença divina moldavam a vida. Para muitos, a incerteza e o medo dos deuses, da má sorte e da morte faziam parte da experiência diária. Epicuro trilhou outro caminho. Não se interessava por formas ideais, mecânica celeste, lugar da alma no cosmos divino ou ordem moral do universo. Seu foco era mais fundamentado e mais pessoal. Ele buscava entender como humanos poderiam viver bem, pensar com clareza, se libertar do medo e encontrar paz duradoura em um mundo sem garantias. Assistir palestras de ciências naturais é inútil se você teme trovões e deuses. Vazio é o argumento do filósofo que não alivia nenhum sofrimento humano. Para ser feliz, reduza seus desejos em vez de aumentar seus bens. Era informal, acolhedor e aberto a pessoas normalmente excluídas dos círculos filosóficos, como mulheres, ex-escravos e cidadãos comuns. Isso por si só já diz algo importante sobre o seu caráter. Ele se importava menos com status ou poder, e mais em ajudar as pessoas a viverem melhor. Para Epicuro, a filosofia não era carreira ou sistema, mas um remédio para a alma, substituindo confusão por clareza, medo por compreensão e inquietação por satisfação. Sua filosofia era simples: não tema deuses nem a morte. Compreenda a natureza e limite desejos. Esse é o caminho para a felicidade. Agora, vamos deixar claro: Epicuro não era um ateu no sentido moderno, como Richard Dawkins. Ele não tentava abolir a religião ou negar os deuses. Na verdade, dizia: Deuses existem, pois seu conhecimento é autoevidente. mas aqui está o ponto. Para Epicuro, os deuses não se importam. Eles existem em um estado remoto e abençoado. Seres perfeitos que não interferem, julgam ou punem. A natureza abençoada e imortal não tem problemas e não causa problemas a ninguém. Ele não queria eliminar a religião ou fazer campanha contra ela, mas salvar as pessoas do que ela virou: um sistema de medo, culpa e ansiedade ritualizada. E foi aí que ele estabeleceu o limite. Epicuro não era contra Deus, mas sim contra o medo, superstição e autoridade. Disfarçado de verdade divina, ele redefiniu a piedade como imitação da paz dos deuses, não como sacrifício, obediência ou medo de sua ira. Ele não rejeitou a espiritualidade, mas sim o uso da crença como arma. Os deuses não observavam, julgavam ou puniam.
Isso era radical. Enquanto animais eram sacrificados para Zeus e eclipses vistos como sinais da ira divina, Epicuro trouxe uma mensagem diferente. O medo vem da incompreensão e da compreensão. Entender a natureza é o primeiro passo para a paz de espírito. Ele via o medo dos deuses e da morte como paralisante para a humanidade e propôs uma visão libertadora. Após a morte, não existe vida, punição ou recompensa. Só o nada. Acostume-se a acreditar que a morte não é nada para nós, pois todo o bem e o mal consistem na sensação, e a morte é a privação da sensação. Portanto, compreender corretamente que a morte não é nada para nós torna a mortalidade da vida agradável, não por acrescentar tempo infinito, mas por eliminar o desejo de imortalidade. Pois nada é terrível para quem entendeu que não há terror em não viver. Então, é insensato o homem que diz temer a morte. Não porque ela lhe cause dor quando está presente, mas porque ele sofre por antecipação por aquilo que, quando presente, não causa nenhum sofrimento, mas causa dor desnecessária apenas por ser antecipado. Epicuro não via o fim da vida como algo a temer, e sim como libertação. Se a morte é simplesmente a ausência de sensação, se não há vida após a morte, nem julgamento, nem punição eterna, então estamos livres para parar de nos preocupar com o que vem depois. O que importava para Epicuro era esta vida, a que estamos vivendo agora. E nesta vida, Epicuro fez uma afirmação um tanto radical. Quando o mundo não era guiado por intenções, também não era contra nós, apenas existia. Epicuro apresentou uma visão coerente do universo baseada na observação, não em mitos. Ele achava que paz de espírito exigia mais do que abandonar o medo. Era preciso entender como o mundo funciona. É impossível dissipar o medo sobre as questões mais importantes se não se compreende a natureza do universo. Mas sem esse entendimento não há paz. Para explicar o mundo, recorreu ao atomismo, teoria inicialmente proposta por Demócrito. Epicuro não só pegou ideias antigas, mas as tornou mais práticas. Ele dizia que a realidade é feita de átomos e vazio, partículas indivisíveis movendo-se pelo espaço, formando e desfazendo tudo por acaso e necessidade. Até a alma era feita de átomos. Não existia ordem divina guiando os fatos, nem justiça cósmica oculta, só o movimento da matéria em infinitas combinações. Devemos supor que os elementos dos quais os mundos e todas as coisas neles são compostos são limitados em número e que esses elementos são indivisíveis e imutáveis. Esses elementos são sólidos e não podem ser dissolvidos. Nada existe além dos átomos e do espaço vazio. Todo o resto é opinião. Devemos considerar que toda a natureza da alma é um corpo composto de partículas finas dispersas por todo o corpo. Os deuses não causam tudo, pois, se causassem, tudo seria perfeito. Para muitos, isso pode parecer frio ou sombrio, mas para Epicuro, a ideia de um universo indiferente era libertadora, não hostil nem julgadora. Isso permitiu parar de buscar sentido em forças sobrenaturais e encontrá-lo no que podemos observar, experimentar e entender nas causas naturais. Relâmpagos, peste e colheita não eram causados por deuses irados. Ao compreender essas causas, mesmo que imperfeitamente, nos libertamos do medo, não por controlar o mundo, mas por não interpretá-lo mais de forma errada. A transição da explicação divina para a causa natural foi mais que filosofia, foi terapia. Se a natureza segue suas regras e fazemos parte dela, viver bem é aprender a agir com sabedoria de acordo com a ordem natural, não apaziguar poderes superiores. As ideias de Epicuro quase sumiram, mas o poeta romano Lucrécio as preservou séculos depois em sua obra poética sobre a natureza das coisas. Lucrécio expandiu os princípios centrais da filosofia epicurista: atomismo, negação da intervenção divina, moralidade da alma e busca da tranquilidade pela razão.
Graças ao biógrafo Diógenes Laércio, também temos 3 cartas de Epicuro, juntamente com as doutrinas principais e os ditos do Vaticano. Reflexões breves e incisivas sobre ética, natureza, medo e liberdade. Esses fragmentos mantêm a voz de Epicuro com clareza. Mas foi o poema de Lucrécio que tornou sua filosofia poesia e preservou o epicurismo até ser redescoberto. No século XV, o humanista Poggio Bracciolini encontrou um manuscrito de Sobre a Natureza das Coisas em um mosteiro. Enquanto a Europa deixava o dogma religioso e buscava inspiração nas fontes clássicas, seu reaparecimento foi crucial. O naturalismo do poema e sua visão de um universo regido por processos materiais, não pela vontade divina, impulsionaram a transição da modernidade para a ciência, ética secular e liberdade intelectual. Suas ideias influenciaram a filosofia e o pensamento político da modernidade inicial. Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos e um dos pais fundadores, se declarava epicurista e se inspirava na filosofia de Epicuro sobre felicidade, razão e liberdade do medo. Epicuro, influenciado por várias fontes, acreditava que a vida boa se baseia no bem-estar e na liberdade individual. Assim, a estrutura epicurista contribuiu muito para moldar valores democráticos e ideais políticos. Ao escrever na Declaração de Independência que o governo deve garantir vida, liberdade e busca da felicidade, Jefferson ecoou a convicção epicurista que o prazer, entendido como paz e realização, é o verdadeiro objetivo da vida. E, portanto, esses deveriam ser os princípios centrais sobre os quais a nova nação seria construída. Epicuro não criou a ciência moderna ou a democracia, mas suas ideias ajudaram a torná-las possíveis. Embora Epicuro colocasse o prazer no centro de sua filosofia, não era um hedonista de festas. Pregava a moderação. Para Epicuro, prazer para ele era estar livre da dor física e mental. O que realmente tornava a vida boa era a amizade, a reflexão, uma vida simples com desejos mínimos. Se você deseja ser rico, não aumente seu dinheiro, mas diminua seus desejos. Não ouvimos seu nome com frequência, mas a influência de Epicuro está silenciosamente entrelaçada no tecido da vida moderna. Ele enfrentou os medos que mantinham as pessoas reféns, medo dos deuses, da morte e do que não controlavam. E ele ofereceu outra coisa, paz de espírito. Sua filosofia não era barulhenta nem política. Era pessoal, modesta, prática, uma maneira de viver sem medo, sem ilusão e sem precisar de mais do que o que é realmente suficiente. Tudo começou em um pequeno jardim perto de Atenas. Um espaço tranquilo onde qualquer pessoa, independentemente de status ou origem, podia vir para pensar, questionar e viver de forma diferente. Em nossa era de barulho, urgência e incerteza, sua mensagem ainda ressoa. Busque compreensão, viva de forma simples, cultive amizades, desapegue-se do que você não pode controlar e encontre alegria com serenidade na vida que é sua. Se quiser apoiar a criação de novos vídeos, doe pelo Patreon e tenha acesso antecipado aos vídeos e atualizações do canal. Você também terá acesso ao nosso servidor no Discord, onde poderá participar de discussões e debates com outros membros da nossa comunidade. Confira clicando no link na descrição do vídeo.